Meus irmãos, sola fide, ou somente a fé, é certamente um dos brados da reforma de maior relevância e de maior impacto para aquela época, mas eu diria que também para hoje. Ao declarar que somente a fé em Cristo era suficiente para a salvação, a reforma chamou a atenção de que era preciso escolher entre a Escritura e a tradição romana. Isso porque a Escritura era clara, a salvação tinha que ser por meio da fé. E a tradição romana também era clara, ela deveria ser conquistada por meio das obras. Assim, ao declarar só pela fé, a reforma naturalmente enalteceu a supremacia da Escritura sobre a tradição. Também enalteceu a suficiência de Cristo em lugar da mediação de Maria e dos santos. Porque se era somente pela fé, também era somente pela fé na obra de Cristo. Esse somente pela fé não é numa fé qualquer, ou numa fé em qualquer coisa, mas somente a fé que se apoia no sacrifício de Cristo. E, portanto, a reforma, ao dizer somente pela fé, estava dizendo somente a Escritura, somente Cristo. Depois, a reforma, ao dizer somente pela fé, também estava dizendo que era somente pela graça. Não era pelas relíquias, não era pelas indulgências, não era pelas penitências, não era pela missa, não era pelos sacramentos, era somente mediante a graça. O que estou tentando mostrar é que há uma harmonia entre os 5 solas, de modo que um aponta para os demais. Porque se é somente pela fé, a glória pertence somente a Deus. Se a salvação, a justificação é o pecador se apoiando somente naquilo que Cristo fez, não há glória para ele. Mas se ele é coparticipante, Deus terá naturalmente que dividir a glória com outros, coisa a qual ele não admite. A justificação pela fé somente constituiu-se então num dos principais brados da reforma e uma das principais verdades das 95 teses. Ao proclamar o sola fide, Lutero promoveu um ataque central ao comércio das indulgências. Assim é que ele disse: a verdadeira tesouraria da igreja é o Santíssimo Evangelho da glória da graça de Deus. Assim, o tema da fé salvadora renasce como uma bomba diante de todo o sistema religioso da Igreja de Roma. Sistema esse totalmente centrado nos sacramentos, nas obras da lei, nos méritos humanos, nas indulgências e na mediação dos santos. A fé somente transformou-se em pouco tempo num brado de guerra e de libertação que tomou conta de quase todo o Ocidente. Lutero protestou contra um modelo de piedade que prometia acalmar, aquietar a consciência dos pecadores mediante penitências tais como votos, jejuns, romarias, missas, relíquias, recitações, rosários, obras e etc. Todas essas práticas eram para Lutero não apenas coisas inúteis, mas, sobretudo, pedras de tropeço, engodos, um véu posto sobre a face, sofismas de Satanás. O tema da fé é um dos principais embates também do Novo Testamento.
Ao escrever sua carta aos Romanos, no capítulo 3, verso 28, Paulo diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Em sua carta aos Gálatas, no capítulo 3, verso 11, mais uma vez o apóstolo Paulo reafirma essa verdade, dizendo o seguinte: é evidente que ninguém é justificado diante de Deus pela lei, porque o justo viverá pela fé. Para Lutero, a justificação pela fé é tema fundamental para saber se a igreja se mantém de pé ou cai. Uma igreja que não sabe o que é a justificação mediante a fé, diz ele, naturalmente não pode ser vista como igreja autêntica. Para Calvino, a doutrina da justificação pela fé é o eixo ao redor do qual tudo envolve. Tudo gira em torno dessa verdade. Dito isso, meus irmãos, eu queria levantar algumas questões. E a primeira delas é: o que não é fé justificadora? Observe que quando estamos falando de fé, à luz da reforma, quando estamos falando do sola fide, à luz das Escrituras, o que está em jogo aqui não é se a fé é capaz de receber uma cura ou não, um emprego ou não, um casamento ou não. Essa não é a discussão que que gira em torno da fé. Quando a Bíblia quer examinar qual é a fé verdadeira, pergunta se essa fé converge para a salvação. Se ela é suficiente para salvar o pecador. Lembrando sempre que a fé na fé não salva. É a fé em Cristo Jesus que redime o pecador das trevas para a luz. Portanto, antes de vermos o que é a verdadeira fé, vejamos o que não é essa verdadeira fé. A fé justificadora não é apenas reconhecer ou concordar com a verdade a respeito de Cristo. Você vai encontrar muita gente que reconhece e que concorda que Cristo é o Senhor, mas isso não é suficiente. Os demônios também reconhecem que Cristo é o Filho de Deus. Tu és o Filho do Deus Altíssimo, disse o demônio lá, através do Gadareno, em Marcos 5. A fé justificadora também é mais do que o assentimento intelectual. É mais do que eu consentir intelectualmente com algumas verdades. Uma pessoa pode consentir, com base no conhecimento adquirido, que Cristo é o Salvador, mas mesmo assim permanece sem conhecê-lo do ponto de vista pessoal. Cristo é desconhecido. Do mesmo jeito que alguém pode ter muitas imagens sobre São Paulo ou sobre Nova York e nunca ter ido lá. Tem gente que tem muitas imagens construídas sobre Cristo com base em filmes, em músicas, com base na tradição cristã, com base em sermões, mas ainda assim nunca o conheceu como o Cristo da fé. A fé que justifica e salva o pecador também é mais do que crença na existência de Deus e de Cristo. Pois, como está escrito, os demônios creem a ponto de estremecerem. Mas isso não significa que algum demônio esteja salvo, ou que vá se salvar em algum dia. A verdade é que quando a fé não é a fé bíblica, a fé salvífica, a fé justificadora, o seu DNA é sempre idólatra. Uma fé utilitária, humanista, interesseira e materialista é sempre uma fé idólatra, em que o homem faz de si mesmo seu bezerro de ouro. O DNA de uma fé idólatra encontra-se sempre no egocentrismo. É por isso que negar-se a si mesmo
É o que Jesus propõe como um princípio primordial para aqueles que desejam trilhar o caminho da fé. Quando nós olhamos para alguns livros de teologia sistemática e também alguns comentadores, eles são quase que unânimes em observar que há 4 tipos de fé. E aqui a gente discerne, a partir de então, qual é a fé verdadeira. Em primeiro lugar, encontramos a fé histórica, ou chamada de fé dogmática. O que seria isso? É a fé que não conduz a nenhum comprometimento moral ou espiritual. Essa fé pode se apoiar simplesmente na tradição ou na educação religiosa. Uma formação que alguém recebeu de pais ou de avós e etc. Pode ser muito ortodoxa e doutrinariamente bíblica, mas sem que jamais tenha penetrado no coração. É uma fé adquirida pelo homem, mas que não foi produzida pelo Espírito Santo. E nesse sentido, é que Jacó era filho de crente, neto de crente, mas não era crente. Nesse sentido, é que há muita gente que passa pela igreja evangélica, mas nunca conhece o evangelho da verdadeira igreja. Confessa Cristo, mas jamais se submete e aprende a fazer sua vontade. Segundo tipo de fé é a fé temporária. Essa fé é normalmente muito entusiasmada no início, mas com o tempo revela-se como sendo de pouca duração. Falta-lhe raízes, e, portanto, ela é incapaz de resistir aos vendavais, às provações, às adversidades. Bastou surgir o primeiro problema da igreja, ele desaparece. O texto que fala muito bem é a parábola do semeador. Mateus 13, 20 e 21, você pode observar que há pessoas que, com a mesma rapidez que entra para a fé, também saem. Na realidade, nunca nasceram de novo, nunca conheceram o Senhor da glória. Então, é o tipo de semente que caiu num solo pedregoso. Esse é o que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo e dura pouco. Quando vem a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo tropeça. Esse é o crente que entra para a igreja, mas por possuir um coração não regenerado, a semente da palavra jamais pode criar raízes e crescer como uma árvore plantada à beira do rio. Esse tipo de crente nunca consegue discernir as coisas espirituais, pois elas lhe parecem loucura. A tendência é que ele se revele um crente carnal, como muitos chamam, um hipócrita, um joio arraigado no meio do trigo. Ele pensa que possui a verdadeira fé. E é visto por muitos irmãos assim, porém, ele não subsistirá no dia do juízo. Aqui é um alerta. A igreja pode estar cheia de gente dessa natureza. Há um terceiro tipo de fé, e talvez essa aqui seja a fé que está mais em voga, é a fé miraculosa. É a fé daqueles que de fato creem em milagre e creem que podem realizar milagres. Esse tipo de fé, necessariamente, não vem acompanhada da fé salvadora. No caso dos falsos profetas em Mateus 7, 21 ao 23. E dos 9 leprosos que, mesmo depois de curados, não voltaram para agradecer. Todos acreditavam em milagres, mas não confiaram suas vidas a Cristo como único e suficiente Salvador. Essa fé é o que está em voga. Porque há uma indústria do milagre e há uma pregação do miraculoso.
Se você crê que Deus pode fazer milagre, sua fé é enaltecida como a verdadeira fé. Porém, a Bíblia mostra que nem todo aquele que crê em milagre necessariamente foi justificado pela graça do Senhor. O quarto tipo de fé é a fé justificadora. É a fé que se apoia nas promessas de Deus, nas boas novas do Evangelho, que confia no poder de Deus. É a joia que Deus dá somente aos eleitos. Essa fé não pertence a todos. Ela é dádiva de Deus àqueles a quem o Senhor quer. Então, é sobre isso que agora falaremos, sobre o quarto tipo de fé, que é a única fé que Deus se agrada. Portanto, essa é a segunda questão. O que é, então, a fé justificadora? Já vimos aí o que não é a fé justificadora. Ela não é simplesmente consentir. Ela não é simplesmente estar empolgado com Deus em algum momento. Ela não é apenas acreditar na existência de Deus, e ela não é apenas acreditar em milagres. Mas o que é a verdadeira fé, pastor? Porque eu estou ficando preocupado. Eu talvez nem tenha uma igual a essa. Ouça com atenção. A primeira coisa que eu quero trazer aqui é uma definição do teólogo Luiz Berkhoff, quando ele diz assim: a fé salvadora é uma certa convicção produzida pelo Espírito Santo no coração. Produzida pelo Espírito Santo no coração, quanto à veracidade do Evangelho. É uma segurança, uma confiança nas promessas de Deus em Cristo. Portanto, observe que essa fé aqui, definida pelo Berkhoff, ela é uma produção do Espírito Santo. Ela é baseada na verdade do Evangelho e nas promessas que Deus fez em Cristo. Portanto, o lugar pelo qual essa fé se manifesta, se apoia e se concretiza é na pessoa de Cristo. Porque é em Cristo que Deus a concedeu. Para o reformador João Calvino, a fé é um firme e seguro conhecimento do favor de Deus para conosco, fundado na verdade de uma promessa gratuita em Cristo Jesus, e revelada às nossas mentes e selada em nossos corações pelo Espírito Santo. Observe que a Trindade participa desse conceito de Calvino. É um seguro conhecimento do favor de Deus. É a promessa fundada em Cristo. É o Espírito Santo selando e aplicando essa verdade em nossos corações. Portanto, isso é a fé. A confissão de fé dos congregacionais da aliança, dos quais vocês aí pertencem, e eu também, no seu capítulo de número 2, capítulo 15, seção 2, nós encontramos o seguinte: por esta fé, o cristão crê ser verdadeiro tudo quanto está revelado na palavra e age obedecendo aos mandamentos, tremendo ante suas ameaças e abraçando as promessas de Deus para esta vida e a vida por vir. Os principais atos da fé salvífica, porém, são aceitar, receber e descansar unicamente em Cristo para a justificação, a santificação e a vida eterna. Amém? É bom ter uma confissão assim. De modo, meus irmãos, que o fundamento da verdadeira fé é a palavra de Deus e o Cristo da palavra. A verdadeira fé se apoia em Cristo, no testemunho da Escritura. Assim é que a verdadeira fé se confunde entre o ato de crer e o conjunto de doutrina em que se crê. Às vezes a Bíblia está falando que a fé tanto é o ato de crer, como aquilo em que se crê. É nesse sentido que 1 Timóteo 4:1 diz: nos últimos dias muitos apostatarão da fé. O sentido ali não é simplesmente o ato de deixar de crer,
mas abandonar aquilo em que se crê, ou seja, trocar as doutrinas bíblicas por doutrinas de demônios. No sentido geral, toda a Escritura é objeto de fé, do Gênesis ao Apocalipse. Porém, no sentido especial, o objeto da fé é Cristo, conforme revelado na própria Escritura. Eis aí, porque é dever do pregador pregar a Cristo e esse crucificado, ressurreto e exaltado. Quando você vai observar os sermões em Atos, especialmente os sermões de Pedro, há um esboço quase que repetitivo. Cristo crucificado, Cristo ressurreto, Cristo exaltado. A centralidade da pregação nos apóstolos é Cristo. Portanto, embora toda a Escritura seja objeto de fé, há um caráter especial quando essa Escritura se refere especialmente de Cristo. Por isso, que pregue a palavra. Quem prega a palavra, que pregue Cristo. E quem prega Cristo, que o pregue crucificado, ressurreto e triunfante. O significado da palavra justificação, ela precisa ser compreendida da seguinte maneira. A palavra justificação é um termo jurídico utilizado na ocasião em que um determinado acusado era levado até o tribunal e ali ele era absolvido. Era absolvido da culpa que pesava sobre si. E a ideia era de que ele não deveria ser mais acusado por um determinado crime, porque um fiador havia assumido a sua culpa. E esse é o sentido com o qual o termo justificação é trazido do mundo secular para a Escritura. Justificação, portanto, é o Senhor retirando a culpa que estava sobre nós e fazendo-a cair sobre o fiador. E esse fiador é Cristo. Não é Maria, não é Padre Cícero, nem Frei Damião. É Jesus Cristo. Cristo é o fiador que tomou sobre si a nossa culpa. Foi castigado e pagou a nossa dívida. Nele, então, o acusado perante a lei é declarado justo. Depois de condenar toda a raça humana em Adão, Deus, como justo juiz, determinou salvar alguns através de Cristo, sobre quem ele faria cair a sentença de morte do pecador. Portanto, em Adão nós caímos. Em Adão Deus determinou o nosso castigo. Mas em Cristo ele determinou que alguns de todos aqueles que caíram em Adão seriam redimidos em Cristo, porque a condenação promulgada em Adão foi retirada em Cristo. Não retirada por retirar, mas retirada porque Cristo sofreu o devido castigo exigido pela lei. Ao morrer na cruz, consumando a obra da redenção, Jesus pagou a promissória, quitou a promissória que era contra nós. Nada mais se exige do pecador, senão que ele confie somente em Cristo. Ouçam isso. O Senhor quitou a promissória de dívida que era contra você, que era contra mim. E quando o assunto é a nossa salvação, Deus não exige absolutamente nada mais, porque tudo o que Cristo fez na cruz foi plenamente suficiente. Ao justificar um pecador, mais do que perdoá-los dos seus pecados, Deus declara que as reivindicações feitas pela lei estão satisfeitas.
Em vez da maldição da lei, Deus agora nos concede as promessas da vida. O texto de Romanos que nós lemos aqui é uma das melhores expressões dessa doutrina de que tudo que o pecador tem que fazer é confiar no trabalho de Cristo. Ele não tem que trabalhar. Não é o meu trabalho que traz a minha salvação. É o trabalho que Cristo realizou. Não são as minhas obras, é a obra de Cristo. Não são as minhas virtudes, são as virtudes de Cristo. Não é a minha obediência, a qual eu obedeço hoje e já não obedeço mais tarde. É a obediência de Cristo que foi perfeita. Portanto, justificação pela fé é o pecador confiando inteiramente na obra de Cristo. Depois de mostrar aqui em Romanos, no capítulo 1, capítulo 2, no início do capítulo 3, que há uma condição de pecado universal que cai sobre a humanidade, seja judeu ou gentil, Paulo conclui dizendo no verso 20 do capítulo 3, ninguém será justificado diante dele pela obra da lei. Ninguém. Ou seja, ninguém poderá ser salvo porque andou razoavelmente próximo da lei. Porque se esforçou para ser um sujeito extremamente moral, de moral adequada, um bom marido, um bom filho, um bom patrão, um bom empregado, um bom cidadão, um bom crente. E por causa disso o Senhor olhou para ele e decidiu salvá-lo. Diz, olha, ninguém será justificado por essas obras. Será justificado por causa de Cristo. O que Paulo está dizendo, meus irmãos, é que toda vez que alguém vindica justiça mediante as obras da lei, ele diz, olha, eu queria dizer que eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca adulterei. Lembre-se daquele jovem rico. Na hora que ele usa a lei reivindicando justiça própria, a lei se levanta contra ele e declara, culpado, você é culpado. O que é que Jesus faz com o jovem rico? Jesus vai colocá-lo numa condição beco sem saída. Jesus vai confrontá-lo com a lei. Jesus vai entregá-lo à lei para que de alguma maneira ele perceba a necessidade da graça. Mas como ele é um avarento, ele não percebe. Mas ele começa com a pergunta errada. O que é que eu tenho que fazer para ser salvo? Essa é a pergunta que todo pecador faz. E enquanto nós fizermos essa pergunta, jamais encontraremos o caminho da salvação. Porque não há nada que possamos fazer para sermos salvos. A pergunta não é essa. A pergunta é, o que é que Deus, em sua graça, decidiu fazer em favor do pecador para mudá-lo do inferno para o céu? Para absolvê-lo da sua culpa. Para retirar dele o seu castigo e declarar-o justo. O que é que Deus fez? Porque só Deus poderia propiciar isso. E ele disse, o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? Ele disse, guarde o mandamento. Se você achar que pode. Ele diz, quais? Ele já começa com esse conceito de seletividade que é muito próprio de um fariseu. Ele cria a sua própria cartilha, seleciona alguns mandamentos, tenta se encaixar ali e aí ele constrói sua autossuficiência meritória. Jesus disse, guarda os mandamentos. Ele diz, quais? Ele disse, eu nunca matei, nunca roubei, nunca adulterei, eu tenho honrado o pai e a mãe. Jesus disse, não, você está bom, só te falta uma coisa. Vende tudo que você tem e dá para os pobres aí. Jesus está indo para o 10º mandamento. Está testando a cobiça. Ele deixou o 10º de fora. E na realidade está enviando para o primeiro. O que Jesus está dizendo, você não precisa fazer muita coisa. Está tudo muito bom com você. Só tem um problema, troca de Deus. Teu Deus é outro. Se livra dessa divindade aí que é o Deus Mamon e coloca o Deus Yahvé no centro.
Aí, como ele não está disposto a fazer essa permuta, ele vai embora, triste, porque sabe que está confrontado pela própria lei. Ninguém poderá ser salvo pela lei. A lei não tem esse propósito de salvar, mas dispor a culpa, a miséria, a condição de morte em que o pecador se encontra. Embora a lei seja justa e boa, por causa da condição que nós nos encontramos em Adão, se tornou uma fonte de morte para nós. Por isso, Deus precisou manifestar sua justiça sem o auxílio das obras da lei. Paulo diz aqui em Romanos, a justiça se manifestou sem a lei. Atestada pela lei e pelos profetas, ou seja, fazendo aquilo que a lei e os profetas reivindicavam, mas sem o auxílio da lei, o auxílio de Cristo. A justiça se manifestou em Cristo. E aí Calvino disse que tinha que ser assim, porque de uma mesma fonte não pode resultar vida e morte. A lei não poderia ser fonte de vida ou de morte. A lei é fonte de morte, fonte de vida é Cristo pendurado naquele madeiro, morrendo em nosso lugar. Com isso, Paulo nos ensina que não há meia justiça. Não há uma salvação sinergista. Não há uma justiça parcial. Quando ele diz, agora a justiça de Deus se manifestou sem lei, ele está dizendo que o homem ou confia nas obras da lei, ou confia em Cristo. Ou ele confia nos méritos pessoais, ou ele confia na justiça de Deus revelada em Cristo. Portanto, a questão aqui é atribuir exclusivo mérito a Deus. É entender que somente Deus é digno de louvor pela salvação. Mas por que Deus requer somente fé? Por que Deus não quer fé e sal grosso? Por que Deus não quer fé e indulgência? Fé e judaísmo. Fé e usos e costumes. Fé e moralismo. A fé e as nossas boas obras, completando ali. Primeiro, para que não caiamos na tentação farisaica e hipócrita de rotular nossa justiça à aparência de símbolos externos. A aparência e símbolos externos. Nós temos que entender que essa obra não tem a ver com a exterioridade, tem a ver com aquilo que Deus fez na cruz e Cristo aplicou no coração, conforme o propósito eterno antes da fundação do mundo. Segundo, para que tenhamos plena consciência de que não há nenhum mérito que seja nosso. Tudo é de Deus, tudo procede dele, por intermédio dele, para ele, a fim de que a glória seja dele. Lembrando sempre, meus irmãos, que essa justificação pela fé somente não significa que a fé em si mesma é capaz de justificar. Nem se trata de fé na fé, nem de fé na fé de Jesus. A fé não é mérito ou obra humana para a salvação. A fé que justifica confia somente em Cristo. Daí então é que somente quando Deus vê nossa fé em seu Filho, Ele vê a justiça do seu Filho em nós. Somente quando Ele vê a sua fé focada em Cristo, Ele olha para você e vê a justiça de Cristo em você. Entendemos, meus irmãos, essa verdade melhor quando atentamos para o ensino denominado pelos teólogos de dupla imputação. Isso significa que para sermos justificados, Deus fez duas coisas. Primeiro, Deus debitou na conta de Jesus a nossa dívida, o nosso pecado, a nossa maldição, o nosso juízo e a nossa ira, ou seja, a ira e o juízo que deveriam cair sobre nós, a maldição do pecado,
o inferno, Deus debitou tudo isso na conta de Jesus. Quem é que tem dívida aí? A todo mundo em dia? Aleluia. Você imagine se alguém chegasse para você e dissesse, ó, pega a tua dívida e debita tudo na minha conta. Mas uma segunda coisa, creditou na nossa conta a justiça, a obediência e méritos de Cristo. É como se eu dissesse, olha, na minha conta tem um saldo gordo, eu vou transferir para a sua conta. Nesse caso não é na minha conta, deve ser na do pastor Hugo aí. O saldo gordo, entendeu, né? Se você fosse, você ia dizer, toma posse. Você não toma posse aí, perde a bênção. Mas ouçam isso. O Senhor debitou na conta dele a nossa dívida e creditou na nossa conta a justiça dele. É assim que quando Deus olha para a cruz, Deus vê o nosso pecado e rejeita o Senhor naquela cruz, o abandona naquela cruz. Porque sobre ele estava o nosso castigo, a nossa sentença, a nossa condenação. E a ira de Deus caiu sobre ele e ele sofreu as agonias do inferno. Mesmo que você passasse toda a eternidade no inferno, não seria suficiente para pagar essa dívida. Mas a eficácia do sacrifício de Cristo demonstra que de uma vez por todas, ele ofereceu um sacrifício e esse sacrifício foi válido para a nossa salvação eterna. De modo que todas as vezes que você encontrar alguém que disser que perdeu a salvação, diga para ele que não há nenhuma outra esperança, porque Jesus não vai morrer outra vez. E se esse sacrifício não serviu para salvá-lo, ele está eternamente perdido, porque não há nenhum outro sacrifício. E se o de Cristo não prestou, então não tem nada que preste. Porém, eu quero dizer para você que o sacrifício de Cristo é suficiente de uma vez por todas. É por isso que a salvação que o Senhor concede não é temporária, é eterna. Ora, se Ele creditou na nossa conta a justiça dEle, e se é com base na justiça dEle que o Senhor nos salva, qual é o mérito que há em você? Qual é o mérito que há em mim? Nenhum. A glória pertence a Ele. E se estou dizendo que o Senhor levou sobre si o nosso castigo, a nossa morte, a nossa condenação, e fez cair sobre nós a justiça dEle, a graça dEle, estou dizendo que isso é evangelho. Isso é o poder de Deus. Isso é evangelho. Maravilhoso, maravilhoso evangelho. Calvino, falando sobre isso em seu comentário, na carta aos Romanos, ele disse: se somos considerados justos diante de Deus, em razão de sermos redimidos mediante um preço, certamente recebemos de outra fonte o que não possuímos. Lutero vai chamar isso de justiça alheia. John Bunyan, em seu livro Graça Abundante, descreve o ensino da imputação assim, abre aspas, ouçam com atenção, diz ele: quando eu estava andando para cima e para baixo na casa, aquela palavra de Deus tomou posse do meu coração. Vós sois justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3:24. Deus falou ao coração dele enquanto ele estava inquieto. Mas, que reviravolta fez em mim, diz John Bunyan. Agora estava como alguém desperto de um pesadelo. E ao ouvir esta sentença celestial, foi como se ouvisse essa exposição dela. Pecador, Deus falando com ele, pensas que por causa dos teus pecados e fraquezas eu não posso salvar tua alma? Porém,
Eis que meu filho está junto a mim, e é para ele que olho, não para ti, e tratarei contigo segundo a satisfação que ele me dá. Aleluia! Ele estava lá, meu Deus, e agora? Eu pequei, estou perdido. Aí o Senhor diz, pecador, está pensando que eu olho para você? Se eu olhasse para você, eu já tinha mandado você para o inferno há muito tempo. Amém, irmãos? Aí, vocês? Eu não olho para você, pecador. Eu olho para o meu filho que está aqui junto a mim. E quando eu olho para ele, eu tenho satisfação por você. Aleluia. Quando a gente entende isso, só tem que dar glória a Deus. Esse é o trabalho da gente. É glorificar o Senhor da salvação. Justificado pela fé somente, é Deus oferecendo seu Filho como sacrifício propiciatório. Eu posso resumir essa passagem aqui de Romanos dizendo o seguinte, e fala sobre esse tema. A primeira coisa que você vai observar nessa passagem é que a iniciativa é de Deus. Foi Ele quem decidiu propiciar salvação ao pecador. Assim como aconteceu lá no início. Enquanto Adão tentou salvar a si mesmo, dar um jeito, construindo uma gambiarra espiritual para cobrir sua nudez, tirando folha de uma figueira, Deus rejeitou a sua obra. E Deus mesmo foi atrás dele e decidiu matar um animal, sacrificando o inocente, tirando a pele, vestindo e lhe dando promessa de salvação. De modo que eu não tenho dúvida que tanto o arminianismo quanto o calvinismo são bíblicos. Porque nessa passagem de Gênesis 3, eu vejo o arminianismo e vejo o calvinismo. Arminianismo, Adão tirando folha de figueira para se cobrir. Calvinismo, Deus matando um animal, tirando a pele e cobrindo Adão. As duas coisas já estavam lá, viu? Segunda coisa que eu quero colocar. Considere que Deus não propôs outro nome senão do seu Filho. Quando Deus teve a iniciativa de propiciar a salvação para nós, Ele não teve uma outra ideia, senão a de colocar o seu Filho. E a ideia ali no texto é de propor, é de tensionar, é de destinar, apresentar publicamente, exibir. Quem foi que Deus decidiu exibir? Tornar público como meio de salvação o seu Filho. Não havia nenhum outro que agradasse a Deus apresentar publicamente como sacrifício propiciatório, senão a Jesus Cristo, o único mediador, redentor, salvador, constituído pelo próprio Deus. É por isso que Pedro, pregando, diz: não há nenhum outro nome. Paulo diz: não há nenhum outro mediador. De modo que eu estou certo que não há blasfêmia maior do que quando um pecador tenta constituir um ídolo no lugar de Cristo. Porque foi Cristo que Deus decidiu exibir publicamente, porque Ele agradava o Senhor. Ele agradava a toda a lei divina, a toda a santidade e justiça divina. Logo, meus irmãos, não há ofensa maior do que alguém rejeitar a Cristo e querer alcançar salvação em outro. A terceira questão que eu posso ver é que nós precisamos entender aqui o que significa sacrifício propiciatório. Antes, precisamos compreender que a redenção visava pagar o resgate pela nossa dívida, enquanto que por propiciação, Deus deseja resolver o problema da sua ira, da sua justiça. Meus irmãos, Deus não podia simplesmente passar a mão na cabeça da gente e dizer: oh, esses meninos aí estão fazendo traquinagem, mas eu vou dar aqui um desconto para eles. Não. Deus não podia colocar a sua justiça na lata do lixo. Deus não poderia negar a sua santidade. Deus não podia enterrar a sua lei.
E Deus estava irado por causa do pecado, e esses pecados estavam debaixo da paciência de Deus, esperando o dia da resolução, e em Cristo a ira de Deus foi aplacada. Porque em Cristo a ira de Deus foi manifesta e o pecado foi punido devidamente em seu Filho. Cristo na cruz não apenas cancelou nossa dívida, e o nome disso é redenção, como afastou a ira de Deus, o nome disso é propiciação. Portanto, a palavra propiciação quer dizer apaziguar, aplacar, tornar gracioso. Assim, o sacrifício propiciatório é Deus mesmo afastando sua ira de nós. Presta atenção, nenhum de nós poderia afastar a ira de Deus, senão Ele mesmo. Deus estava irado e Ele pensou, o que eu vou fazer para que esse homem que está debaixo da minha ira seja salvo? Ele aplacou sua ira, fazendo cair sobre Jesus. Você já viu no Velho Testamento quando se oferece um sacrifício? Aí o fogo vem e consome o sacrifício? Por que consumiu? Porque Deus se agradou daquele sacrifício como oferta pelo pecado. Do contrário, Deus consumiria o homem. Nadab e Abiú foram oferecer um sacrifício e Deus consumiu os dois. Mas quando Deus se agrada do sacrifício, a ira de Deus cai sobre o próprio sacrifício. E o sacrifício é consumido para que o homem seja poupado. Foi o que aconteceu na cruz. A ira de Deus caiu sobre Cristo, que era o sacrifício, a oferta que Deus propiciou, que Deus tensionou. Então observe, tudo é dele. É a graça dele. Assim sendo, meus irmãos, não merecemos senão o juízo e a condenação. Mas em Cristo, Deus aplacou sua ira santa de nossas vidas. Assim, Ele pôde nos justificar e satisfazer plenamente a sua justiça. Bruce afirma que na qualidade de homem representativo, Ele absolve o juízo que ficou sujeito ao pecado humano. E como representante de Deus, Ele comunica aos homens a graça perdoadora de Deus. Essa graça, meus irmãos, é preciosa. Essa graça é incomparável. Porque essa é a graça que salva. E por isso, o pecador que tem fé se agarra na graça de Cristo, no Cristo da graça, e não admite nenhum tipo de atalho, nenhum subterfúgio. Por isso, eu vou para a minha terceira questão dizendo que a fé que justifica é um ato da graça de Deus. Contra o modelo de piedade centrado num conjunto de práticas supersticiosas, pagãs e alienantes, a reforma propôs, a partir de Lutero, a justificação somente mediante a fé, cujo mérito exclusivo pertence à graça de Deus. Trata-se da justiça de Cristo creditada ao pecador, a justiça que agrada a Deus, a justiça que Deus aprova, a justiça que satisfaz as exigências da lei, a justiça que provém de Deus, a justiça que tem Deus como seu autor, conforme já vimos. Portanto, contra a comercialização das indulgências, Lutero exaltou a fé no sacrifício de Cristo como único meio de graça. Nela, o cristão não tem que fazer penitência, disse Lutero, apenas ser um penitente. O cristão que compreende a teologia da cruz sabe que não existe salvação fora de Cristo, não existe mediação além do sacerdócio de Cristo. A verdadeira fé, antes de ser uma virtude humana, é um dom de Deus. A verdadeira fé está sempre e necessariamente precedida da regeneração. O coração, segundo Adão, é por natureza rebelde, incrédulo e contrário às coisas de Deus. Mas quando Deus, pela sua graça, alcança o coração do pecador,
ele que por natureza era inimigo de Deus e filho da ira, passa a confiar em Cristo. É por isso que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O centro da pregação é Cristo. Cristo é tanto o autor quanto o consumador da fé. Cristo é o único mediador e fora dele não há salvação. Todo aquele que professa uma fé que não se origina no próprio Deus, professa uma fé contra Deus. A justificação é uma obra da soberania de Deus, da graça de Deus, do favor divino revelado em Cristo na cruz. Não é por merecimento, a depender do merecimento, todos estão perdidos. Deus não elege os bons, mas atribui a pecadores a justiça de Cristo. É somente pelo Espírito Santo que a fé emerge em meio às trevas da incredulidade e os filhos de Adão são adotados como filhos de Deus. Não podemos pensar, meus irmãos, que a verdadeira fé possa se originar no coração do homem sem um poderoso testemunho do Espírito Santo. A verdadeira fé está precedida da vocação eficaz, que em outras palavras significa que mediante sua graça irresistível, Deus chama o pecador das trevas para o seu reino de luz. E não importa quão incrédulo, quão obstinado seja o seu coração, pode ser igual ao de Saulo de Tarso, que enquanto perseguia a igreja, foi alcançado por essa graça e passou a crer no Senhor. Pelo Espírito Santo, Deus convence o pecador, ilumina sua mente, regenera seu coração, o adota como filho, o reconcilia consigo mesmo e faz emergir a nova vida. De modo que o pior dos pecadores alcança essa graça salvadora. Para Calbart, a fé é a resposta divina produzida pelo próprio Deus no homem. Deus está querendo uma resposta, o homem é incapaz de dar. Deus produz a resposta. A resposta é a fé. Ele fez tudo. Tudo que Ele quer é que nós respondamos positivamente a Ele. O nome disso é fé. Olha, eu já fiz tudo. Meu filho morreu para te salvar. O evangelho foi pregado a você. Tudo que você tem que fazer é crer. Essa resposta o pecador não pode dar. A ele pertence a incredulidade. Ele está morto nos seus pecados. Ele é rebelde, ele odeia Deus e a sua lei. Quando ele tateia e busca Deus, o máximo que ele consegue é um ídolo. E com esse ídolo ele se agarra e dá as costas para o Criador e adora a criatura. Querendo Deus essa resposta, ele mesmo tem que produzi-la. Portanto, a fé, diz Calbart, é a resposta afirmativa, o sim ao chamado de Deus. Um sim extraído pelo próprio Deus. Isso significa que, querendo Deus obter uma resposta ao seu chamamento e aos apelos feitos em sua revelação, Ele mesmo tratou de produzir fé no coração do homem, como única garantia de que este lhe diria sim. E aí, eu citei isso aqui outros dias, eu vou repetir. O Cássio era pequenininho, a Aparecida chegava para mim no dia dos pais e disse, me dê dinheiro para eu comprar o presente para Cássio lhe dar. Está entendendo? Querendo eu receber um presente, eu mesmo tinha que dar o dinheiro para ela comprar. Aí no dia dos pais ele chegava lá com o presente na mão e eu todo bobão recebia o presente e ficava todo alegre, por mais que soubesse que eu o produzi. Assim é Deus, Ele olha para nós e a gente se prostra na presença dEle, recebe Jesus como Senhor e Salvador e Deus fica todo feliz porque a gente diz sim, embora Ele mesmo produziu sim. Aí entra João 3:27. Ao que João esclareceu, um homem não pode receber coisa alguma, a não ser que lhe tenha sido dado do céu. De onde veio essa fé que você tem? Do céu.
Ou veio do céu, ou ela é do Paraguai. É falsa, não serve. Busca a que vem do céu, só essa salva. Porque ela está em Cristo. É por isso que aí entra mais uma vez a confissão de fé dos congregacionais. Cremos e confessamos que a graça da fé, por meio da qual os eleitos são capacitados a crer para a salvação de suas almas, é a obra do Espírito de Cristo em seus corações e é ordinariamente operada pelo ministério da palavra. Nas palavras de J.C. Hall, a verdadeira fé é um voltar-se exclusivo para Deus ou é uma obra exclusiva da graça de Deus? Aí ele coloca o seguinte, observe isso aqui, ele diz, a fé que salva é a mão da alma. Aí ele diz, o pecador está morrendo afogado. O Senhor Jesus aparece e oferece ajuda. Aí ele estende a mão. A fé é a mão que se estende para receber os benefícios da graça. O pecador está morrendo e o Senhor veio e o tirou. Aí ele diz, segundo, a fé que salva é o olho da alma. É como aqueles israelitas picados pelas serpentes no deserto. O Senhor Jesus, assim como a serpente de bronze, é levantado para a sua cura. O pecador olha e é salvo. Terceiro, a fé que salva é a boca da alma. O pecador está padecendo por falta de pão. Cristo lhe é apresentado como pão da vida. Então ele come desse pão e é imediatamente nutrido. Quarto, a fé que salva é o pé da alma. O pecador sente-se ameaçado por um inimigo mortal. O Senhor Jesus lhe é apresentado como uma torre forte, um refúgio, um esconderijo. O pecador então se volta para ele e alcança segurança e paz. Quarto e último. Vou ser mais objetivo aqui para não cansar vocês. Eu quero concluir aqui a parte aplicativa, na realidade, mostrando aqui alguns aspectos que caracterizam a fé justificadora de maneira prática. Primeiro, essa fé que é a fé verdadeira, que é a fé bíblica, ela implica em despojar-se de toda a justiça própria. Você não pode achar que pode ter essa fé e ao mesmo tempo continuar dependendo de você. Isso significa, meus irmãos, morrer para si, desistir de confiar em si mesmo. Significa autorrenúncia, reconhecer que não temos nenhum direito, ter consciência de que a depender do nosso trabalho e esforços, a perdição eterna é o que nos resta. É por isso que não existe fé justificadora divorciada de arrependimento. Pois a fé não apenas é um voltar-se para Deus, mas o abominar a si mesmo. Um bom exemplo disso é o filho pródigo. Vou me levantar, irei a meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Veja, no filho pródigo há uma atitude clara de indignidade. Eu pequei, eu não sou digno. Tudo que eu quero é ser recebido como escravo. É bastante. Eu não mereço ser tratado como filho. Senso de indignidade, o despojar-se de si mesmo. Não há nenhum mérito, não há nenhuma justiça própria. Olhe para Isaías. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ai de mim, estou perdido. Cadê o senso de justiça? Não tem. Ouça também o que disse o apóstolo Paulo: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum.
Desgraçado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Eu não tenho salvação para mim. Mas olha o publicano, na parábola do publicano e do fariseu. Mas o publicano em pé e de longe, nem mesmo levantava os olhos ao céu, mas lamentava-se profundamente, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. A parábola diz: digo-vos que este desceu justificado para casa, e não o outro, pois todo o que se exaltar será humilhado, mas o que se humilhar será exaltado. O outro dizia: eu sou dizimista, eu guardo o sábado, eu jejuo. Confiava nas suas obras. Esse aqui está despojado, sabe que não tem nada que possa lhe salvar, senão o próprio Deus. Mas ele, na sua indignidade, não sou nem digno de levantar os meus olhos aos céus. Observe então que a fé de maneira prática é não apenas um ato em que o homem crê em Deus, mas ele abomina a si mesmo. Ele desiste de confiar, ele tem consciência da sua miséria, da sua indignidade, e por isso ele só tem o Senhor. Ele não confia em nada. Segundo, meus irmãos, o segundo aspecto prático dessa fé é que ela implica em entregar-se confiadamente a Cristo. Ao desistir de confiar em si mesmo, o pecador é conduzido a confiar somente a Cristo. Ou seja, ao se deparar com a lei, com a miséria da sua realidade, ele é empurrado para a graça. A alma sedenta encontra em Cristo a fonte da água viva. O coração faminto se farta do pão da vida. A ovelha perdida ouve a voz do seu pastor. O ramo ressequido encontra na videira verdadeira toda a substância necessária para que tenha vida. A fé justificadora é a confiança na promessa do Salvador. Há várias passagens aqui, eu não tenho tempo para citar. Vou para a terceira e última questão. O terceiro aspecto prático dessa fé implica em apropriar-se de Cristo e dos méritos do seu sacrifício. A obra de Cristo realizada na cruz não terá nenhum efeito na vida do pecador. Nenhum só. Até que ele se aproprie dos seus méritos mediante a fé. É necessário que o pecador receba Cristo em seu coração com toda a devoção e alegria. A todo aquele que o recebeu, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. O sacrifício de Cristo jamais poderá salvar um pecador desprovido da fé. Um remédio pode ser o mais eficaz de todos, mas até que o doente tome dele, não haverá nenhuma esperança de cura. É perda de tempo, meus irmãos, que alguém almeja a salvação e se recuse via Cristo. Jesus disse: vós examinais as Escrituras, pois julgais ter nelas a vida eterna. E são elas que dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para terdes vida. Olha, vocês examinam as Escrituras, vocês dizem que querem a salvação. Mas como é que vocês podem obter se vocês não querem vir a mim? Aqui ele deixa claro: sem se apropriar de Cristo, não há salvação. Não há justiça. Por outro lado, aquele que vem a Cristo tem a vida eterna. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e de modo algum o lançarei fora. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Em verdade vos digo: quem crê em mim tem a vida eterna. Em síntese, podemos falar da fé prática dizendo o seguinte: a verdadeira fé é mais do que crença, é confiança. É mais do que otimismo, é esperança. É mais do que assentimento intelectual, é entrega. É mais do que confessar, é obedecer. É mais que religiosidade, é frutificar. É mais que ortodoxia, é praticar a piedade. É mais que prosperar, é renunciar. É mais que aceitar, é perseverar. É mais que simpatizar, é viver. É mais que viver,
é sofrer e morrer. É mais que morrer, é ressuscitar para a glória eterna. Essa é a fé que vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. E eu encerro citando a primeira estrofe do hino congregacional que diz: em Jesus confiar, sua lei observar. Ó que gozo, que bênção, que paz. Satisfeito guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Que o Senhor nos ajude a traduzir a fé justificadora em obras, em obediência, em compromisso, em serviço. Amém.